Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai entrevistar a Cristiane, aprovada no cargo de analista da Receita Federal do Brasil. Seja muito bem-vinda, Muito Cristiana. obrigada. Oi, gente. Gente, a Cristiane tem uma história incrível de preparação para concurso, né? Além do esforço, né, do sacrifício que ela teve que fazer para poder estudar, ela ainda conseguiu algo extraordinário na prova discursiva e ela vai contar um pouquinho para a gente. Mas antes eu queria saber quem é a Cristiane, né? Se apresenta aí para quem está assistindo. Difícil falar, sim. Mas vamos lá. Sou Cristiane, eu tenho 32 anos. A minha formação é em odontologia. 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 Sou formada pela UNB. Fiz a graduação sanduíche nos Estados Unidos. E me formei em 2019. Vou contar um pouquinho, vou dar uma resumida. Tá, então calma aí, só para o pessoal já ficar atento. A Cristiane fez odontologia e passou no cargo de analista da Receita Federal, tá? Então já pega a dica aí. Não era da área específica ali do concurso que você se preparou, né? Nada a ver. Nada a ver. Mas conta aí, como é que você chegou da faculdade de odontologia até essa decisão de estudar para concurso e depois, né, nessa aprovação? Uma história um pouco... Muita experiência, né? Mas um pouco triste. Eu me formei em 2019 e eu era... Quando eu estava na faculdade ainda nos últimos semestres, eu comecei a trabalhar. Eu era gerente de uma sorveteria. E me formei trabalhando nessa sorveteria. E quando eu já tinha quase 2 anos nesse emprego, me chamaram para abrir outra sorveteria, outro ponto dela. Uma franquia. Uma franquia, exatamente. Era no Pier 21. E eu estava juntando dinheiro, desde antes de me formar, para fazer uma especialização. Aí apareceu essa oportunidade, essa loja que eu trabalhava, ela vendia bem, então eu tinha uma ideia, assim, bem positiva da franquia. E peguei minhas economias da especialização e investi na sorveteria, nessa franquia. Tá na carreira de empreendedora, então. Exatamente. Você seria a dona da sorveteria. Isso, né? Eu e mais 2 sócios. Uhum. E abrimos, era lá no Pier 21, e em julho de 2019 a gente abriu. E quando foi... Gente, 2019. Quando foi em março, veio a pandemia, fechamos, faliu, não teve como ficar aberto, a gente não tinha mais capital. E foi muito triste, né? Assim, meu futuro ali na odontologia estava comprometido. Fiquei super desanimada e não consegui mais trabalhar como gerente na outra loja, que eu consegui conciliar. Teve um momento que, esses 6 meses, eu conciliava. E aí foi a hora que eu pensei, cara, vou parar de estudar, de trabalhar e estudar para concurso. E deve ter sido mais complicado ainda, né? Porque você sabia que era capaz de fazer a sorveteria ir para frente. Era um ponto excelente, né? Para quem não conhece Brasília, o P21 é um dos principais pontos de lazer, né? Então era um ponto muito bom. E assim, foi algo totalmente fora do controle, né? Que foi a pandemia. O pessoal não podia sair para a rua, então não tinha... assim, não foi culpa sua, né? Então eu acho que isso deve ser ainda um pouco pior, né? Foi bem complicado, bem triste. Aí veio a decisão de sair do emprego e estudar. E aí eu saí, estudei, mas não peguei firme. Estudava muito por videoaula, não que eu ache ruim, mas assim, eu acho que faz parte da preparação, acho que são fases. Para quem não entende nada, era da odontologia, estava entrando nessa área de concurso, matérias muito novas, matéria de direito, constitucional, né, administrativo. Era videoaula no 1.0. Bem difícil. Mas assim, eu acho que serviu como base. Mas assim, dessa transição, beleza, não deu certo a sorveteria, vou estudar para concurso. Por que foi o concurso assim, que te chamou a atenção? Estabilidade. A estabilidade. Depois... depois dessa pancada, eu falei, não quero mais isso não. Entendi. Quero o meu certo todo mês, direitinho, porque não dá não,
Muitas emoções. E aí beleza, estabilidade. Aí você começou a estudar para concurso, mas a ideia era o concurso da Receita ou era qualquer concurso? Não tinha nem cheiro do concurso da Receita ainda. Em 2019 eu tive uma base, estudei, acho que foram 6 meses. Aí aconteceu muita coisa na minha vida, tive que me mudar, acabamos comprando uma casa, reformar, toda essa bagunça. E parei, durante 1 ano e meio não estudei, fiquei parada. E quando foi em junho do ano passado, fiquei sabendo que ia ter autorização do concurso da Receita. Uhum. E eu já sabia que era que era um concurso de alto nível, muito concorrido, né? E o plano de carreira deles é bem bacana. Assim, tem como, depois não sei se eu ficar entediada, estudar para ser auditora, né? Porque eu penso assim, né? Que se tem como a gente crescer, a gente vai. Não vou parar, não. Sim. E você acreditava que era possível, né? Era difícil, mas assim, você conseguia enxergar ali no fundo que você tinha capacidade, porque para encarar você tem que acreditar, nem que seja um pouquinho, né? Eu encarei, assim, eu não gostava de estudar a longo prazo, assim, vai sair um concurso ano que vem. Eu não me sentia motivada, eu queria ter alguma coisa assim, o edital tá ali, eu sei o que estudar, então agora eu tenho uma direção. Se eu não fosse da Receita, ia ser experiência, né? Tem muitas matérias ali que caem em muitos concursos. Em muitos outros concursos. Então seria bagagem. Então eu pensei como uma experiência mesmo. Certo, então... Não estava muito confiante, não. Sério? Não. Eu também era um pouco assim, quando eu me preparava para concursos. Precisa ter algo mais perto ali, né? Para te dar aquela motivação de ficar, às vezes, esgarrado ali mais horas no estudo em si. Quando fica aquela coisa muito longe, né? Aí você acaba que sua preparação fica um pouco mais lenta também, e aí você acaba desanimando um pouco. Então, você viu a Receita como uma oportunidade de se manter motivada e estudar. Mandato, um prazo para sair o edital, né? Uhum. Aí logo em seguida a autorização, já foi escolha da banca, foi tudo muito rápido. E já saiu o extrato, né, do contrato, com prazo para sair o edital. E eu lembro que quando saiu esse prazo, eu falei assim, bom, agora eu vou dar uma viajada, vou descansar, passei uma semana no Nordeste, que quando eu voltar, já era. Já era, né? Só estudo, acabou as férias. Mas de julho até dezembro eu fechei com a LS. Assim, foi até o final da minha preparação, né? Mas foi um pré-edital, né? Que eles falam, tem uma preparação pré-edital para carreiras fiscais. Fizeram adaptação para o concurso da Receita, já colocaram as matérias esperadas. Eles só erraram matemática financeira. O resto tudo eles acertaram que ia cair. Não estudei nada assim. Nada muito fora, né? Não perdeu tempo estudando. Até matemática financeira eu acho super útil. A gente dá ajuda bastante a gente. Certo. Então, você começou a estudar em julho. Julho. A prova foi em dezembro, não é isso? Não, o edital saiu no dia 12 de dezembro. O edital saiu em dezembro e a prova foi no dia 19 de março. Março, isso. Então você estudou 6 meses antes do edital. Isso. Com essa orientação da LS Concursos, né, que, por sinal, né, tá aqui a Cristiane para mostrar que é uma preparação de extrema qualidade, né, para quem está se preparando para concurso, vale a pena conhecer também. É um super investimento. LS Concursos. E aí, beleza, então, como é que era esse estudo pré-edital e como que foi esse pós-edital? Imagino que o ritmo tenha sido um pouco diferente ou não? Sim, foi diferente. Eu sabia que eu queria pegar leve, né, antes, quanto foi uma orientação da minha orientadora. Quem era essa orientadora? A Rafaela Fonte. Rafaela Fonte. Isso. E então eu ficava, eles me passavam, acho que eram 20 metas semanais, que eu fazia, acho que eram cerca de 5, 6 horas por dia, no pré-edital. Todos os dias. Nesses 6 meses eu não tive, eu acho que eu tinha um descanso, mas não era certo, mas eu não tinha
não dava aquela surtada de vez em quando. Tá, então, era um estudo mais... Era um estudo tranquilo. Tranquilo. Sem muitas cobranças, assim, quando eu estava cansada, eu descansava. Você estava fazendo algum trabalho nesse período Não, ou realmente nada. ficou 100% focado? 100% focada, sem trabalhar. Eu estava sem trabalhar e só na pressão de... Como é que foi essa decisão de falar assim, não vou trabalhar, vou só estudar para concurso? Olha, foi muito difícil. Não é fácil. Eu tinha uma reserva, mas ela foi se acabando. Imagino. Tive que contar com a ajuda da minha mãe, da Samara, minha namorada. Então, muito difícil você estar nessa preparação que hoje em dia a gente sabe que não é barato. Assim, a gente tem que fazer um investimento. Eu sei que tudo vale a pena, mas não é barato. E pedir ajuda é muito difícil para mim, que já era independente. Mas ali eu baixei a cabeça e aceitei ajuda. E as duas me ajudaram muito, muito mesmo. E é legal que quando você pede ajuda, por mais que às vezes é mais difícil para quem está pedindo Com ajuda certeza. do que para quem está ajudando, né? Com certeza. Mas você abre a oportunidade de ter outras pessoas contigo nessa caminhada, Sim. né? E são outras pessoas ali que, pô, tô ajudando porque eu também acredito e tal. Então é uma forma até de... Não, eles incentivar. acreditavam mais em mim do que eu mesmo. Legal. Era muito, muito bacana. Aí, aí depois que saiu o edital, no dia 12, que ficou bem puxado. Eu estudava 9 líquidas, né? 9 horas líquidas de estudo. Cara, pra quem não sabe o que é hora líquida, é a hora que realmente ela tá lendo, ou ela tá fazendo exercício, ou ela tá assistindo alguma coisa, mas parava o tempo. É estudo ativo. Parou. Ia buscar água, parava o tempo. Eu tinha 9 horas líquidas. É puxado. Muito puxado. Muito puxado. Era bem complicado. Assim, e eu não tinha um descanso fixo, né? Eram as metas. Assim, quando no início da semana eu via que eu estava fluindo bem nas metas, eu dava uma relaxada e fazia as coisas com mais calma nas próximas metas. Ou dava uma revisada, caprichava mais na revisão, que eles botam revisões intercaladas, né, com exercício e novo conteúdo. E não tinha um dia certo de descanso. Era sábado, domingo, o dia inteiro e continuava. Não tinha... Então, se você não acabasse a meta, não tinha descanso. Não e tinha normalmente não dava para acabar a meta e descansar, é isso? Normalmente eu acabava antes, sim, a meta. Normalmente eu colocava domingo para o final da semana no domingo. Segunda-feira já começava um novo ciclo. Normalmente eu terminava ali no sábado, no meio da tarde. Era sempre sábado no início da manhã ou no meio da tarde. Aí no domingo eu revisava alguma coisa que eu fiz corrido no início da semana, achando que não ia dar tempo. Porque tem algumas matérias que a gente tem mais dificuldade, né? Tem umas coisas que a gente faz mais rápido, uns exercícios a gente consegue fazer mais rápido. Uma revisão que a gente já tem mais facilidade, faz mais rápido, outras não. Outras a gente tem que ficar lá. Sim, se esforçar para poder realmente estudar aquelas matérias. No seu caso, era quais? As matérias mais difíceis? Quais matérias você achava mais difícil? Constitucional para mim pegava, viu? Direito constitucional. O que mais? Adorei direito tributário. Gostei muito. Que legal. Previdenciário também, todo mundo falava horrores, né, de previdenciário, adorei. Previdenciário, achei bem legal. E tinha estatística também, né? Que o edital estava bem caprichado em estatística, algumas coisas eu olhava assim, não passa. Aí no final da semana eu falava, não vou passar não, vem aqui. Aí eu tentava mais um pouquinho, fazendo os exercícios, dava uma forçada. E aos poucos você ia
aprendendo, né? Sim. Então a discursiva não estava nesse rol de matérias que era difícil, não, né? Não, eu sempre gostei de redação. Maravilha. Eu gostava. Tá. E depois? No pós-edital, das 9 horas diárias, aí de mais ou menos de 10 em 10 dias eu dava uma surtada. Surtada era o seu momento de descanso? Meu descanso, Era o dia que eu acordava, falava que não queria mais estudar, que eu ia largar tudo, arranjar um emprego, que eu estava cansada de ser pobre. Aí nesse dia eu chutava balde, dormia o dia inteiro, e no dia seguinte eu voltava lá pro meu cantinho. Poxa, já estudei já 9 horas esses dias, né? Falta só mais um pouquinho, vamos lá. Exatamente, está chegando, não posso desistir. E eu vi pelo histórico também do concurso que eles chamam todos os aprovados, né? Assim, o último foi em 2012 e o de 2009 eles chamaram todos os aprovados. Eram 3 vezes o número de vagas. Eu falava, eu só tenho que ser aprovado. Eu pensava, eu só tenho que ser aprovado. É questão de tempo de me chamarem. Certo. Então, a sua rotina depois do edital foi estudo, um dia ali para você poder descansar, né? Que seria a surtada que você falou. E só, assim, você conseguia conciliar atividade física, conseguia conciliar talvez uma alimentação ali, ou algum lazer, um cinema, um restaurante, alguma coisa nesse meio tempo ou não? Ou foram raras as situações que isso ocorreu? Olha, atividade física eu tentei no início, mas não consegui. Eu já acordava e o meu, assim, cada um tem um horário, né, para estudar. Tem gente que gosta de estudar de manhã, tarde, noite. O meu horário era de manhã. Eu sentava, acordava cedo, 7 horas da manhã e já começava. No final do dia, depois de 9 horas, eu só tava o bagaço. Não conseguia fazer atividade física. Mas no início eu tentei. Foi uma luta lá em casa entre... A mensalidade estava lá, caindo todo mês. Você estava investindo na academia, né? Estava investindo ali e tal, mas... Estava lá. Certo. Tá, e aí, beleza. E durante essa preparação, como é que você encaixou esse estudo para a discursiva? A discursiva, ela entrou mais no pós-edital. Depois do dia 12, aí eles me mandaram no planejamento no dia 15, com redação toda semana. Assim, não era a redação... Eu fechei um plano com vocês de vocês enviar, faziam o planejamento, né? Mandavam as diretrizes, a gente fazia no papel, eu imprimia, fazia e enviava para vocês corrigirem. Não era assim toda semana, acho que era assim a cada 3 semanas, eu acho. Cada 3 semanas você mandava uma redação para correção. E tinha muito para ler, né, o banco de discursivas que vocês tinham. Tem, né? Então eu dava uma lida, olhava assim, nem que seja uma leitura, né? Redação eu não acho que é só você escrever. Você tem que saber muita leitura para você conseguir passar depois, juntar todas as informações, que pode ser que não seja aquela pergunta exatamente, mas no texto todo tem muita informação que você pode usar em diversas redações. Às vezes o enunciado de uma questão serve de resposta para uma outra questão que cobra um assunto parecido, né? Consegue aproveitar muita coisa. Então você utilizava isso. É aquele estudo... eu já vi outras pessoas comentando. Você fazia a redação meio que mentalmente ali, né? Isso. Você lia o enunciado, aí meio que, poxa, eu sei esse assunto, mas está cobrando de uma forma diferente, né? Sim. Que na objetiva é outro modelo. E aí você tem que desenvolver esse raciocínio, né? E é bacana porque quando você vai fazer a redação depois, eu acho que fica mais simples, né? Muito... Nossa, virou uma chavinha ali na hora de fazer redação. Eu fiz
o concurso do IPREV também. Eu fui aprovada também no IPREV. Mas assim, o IPREV eu fiz assim, vou fazer de experiência, né? Antes da prova, eu falei assim, vou fazer vários concursos de experiência para chegar no concurso da Receita e super bem. Uhum. Taxa de matrícula. R$200. Eu só fiz o IPREV mesmo. Nossa, tem isso. 79, tranquila, eu fiz, fui aprovada também, fui super bem na redação também. Legal. Eu tirei, acho que valia 20, eu tirei 18,5, uma coisa assim, fui super bem. Ganhei muitas posições com a redação também. Acho que foram 40 posições. Caramba. E eram poucos aprovados, eram só 110, aí eu acho que eu fui de 86 para 40 e alguma coisa. Foi bem interessante. Subiu, assim, ficou com chances ali, né, foi aprovada. De ser chamada, né? Eu tava fora, entrei. E entrou por conta da redação, sim. E isso se repete, né? Várias vezes isso acontece. Redação não foi, na Receita não foi a primeira vez que me salvou. Legal. Acho que cada vez mais a redação está sendo um diferencial que o pessoal agora tá prestando atenção, dando valor. E os cursinhos também, né? Fazendo os recursos, tentando ali tirar até a última... aproveitar o máximo ali da redação. Que vale muito. Realmente. Antigamente você falou, o pessoal não focava muito nisso. Não focava, Tanto que você concursado agora tem essa plataforma que é essa biblioteca de questões discursivas, né? Mas antes do você concursado, a gente tinha só as plataformas de questões da prova objetiva, né? Sim. Então você não tinha um sistema de questões discursivas, só para você ter uma ideia de como que o cenário tá mudando. Né? Imagina como que era a prova objetiva antes do sistema de questões da objetiva. Eu conheci uma pessoa que estudava antes desse sistema de questões, um auditor do TCU, Benjamin. Ele pegava todas as provas da banca, salvava em PDF numa pasta no computador, e aí ele fazia depois a pesquisa por assunto. Então ele jogava lá, controle de constitucionalidade. Aí pegava as provas que tinham o termo controle de constitucionalidade, aí ele pegava, fazia aquelas questões, depois ia lá, olhava o gabarito, via se tinha acertado ou não. Se tivesse errado, aí ele ia pesquisar o assunto para poder ver se estava certo. E olha que ele era muito organizado. Nossa, tem que ser mesmo. Ele era muito organizado para fazer. De tempo que isso tomava. Nossa que ele poderia estar... Muito tempo. Então, eu acredito que é bem parecido, assim. Então, você teve uma evolução nessa preparação para o objetivo, né? Sim. E agora o nível do objetivo é outro, né? Uhum. E agora você tem essa nova evolução acontecendo também na discursiva, na redação. Só que está no início. Só que está no início. Está no início. E é muito bacana, assim, também, os chutes dos professores, né? Porque, assim, o professor tem que entender da matéria, tem que ver as polêmicas, que normalmente são assuntos que ou são novos, ou estão tendo alguma polêmica no momento, e eles têm que estar por dentro para dar conhecer o histórico de cobrança também da banca. Né? No caso da FGV, a gente percebe que eles gostam de cobrar jurisprudências. Sim, também. Então, pega a jurisprudência que está em voga ali, eles costumam cobrar, então você tem que estar atento a isso e ver qual é a linha que normalmente eles gostam de cobrar. E dá um trabalhinho, de vez em quando dá certo. Nesse concurso da Receita, né, deu muito certo, Deu muito certo. Como é que foi quando você pegou a prova lá, discursiva, e olhou o tema? Vou contar. A primeira redação que eu fiz com vocês foi sobre o IPTU das entidades religiosas, né? Sobre a isenção. E sobre, eu acho que outro assunto de previdenciário, não me lembro bem. E foi uma redação que eu fiz, enviei para vocês, tirei até uma nota boa, vocês enviaram com a redação, com as correções. Eu dei uma olhada no que eu poderia ter acrescentado, vocês mantêm o padrão, né? O padrão de resposta, dei uma olhada. E no dia da prova da Receita, eu já fui desanimado fazer a prova, né? Porque, assim, de manhã, foi de manhã e de tarde. A prova de manhã foi assim, arrastou todo mundo. Pesadíssima. Nossa, pesadíssima.
Muito difícil. Aí eu voltei para casa na hora do almoço. Será que eu volto? Sério que você Sério, pensou em pensei. não voltar? Pensei em não voltar. Caramba. Falei até com minha amiga, nossa, eu fui muito mal. Tô vendo aqui, eu errei muitas questões, não tinha errado nada, enfim. Você nem sabe, nem Nem tinha sabia. gabarito ainda, né? Fui mal, acho que eu não vou não. Ela, não, vai, você já tá aí, você tem que ir. Tá, então eu vou. Eu já fui, assim, muito chateada. Quando entrei na sala, entregaram, assim, eu sempre entro no último momento, né? Porque aquele negócio de você ficar parado, olhando para todo mundo, assim, aquele clima me deixa muito ansiosa. Entrei no último segundo, já entregaram a prova, quando entregaram ela virada por trás, assim, branca, eu vi, assim, ao contrário, IPTU das entidades religiosas. Meu Deus, eu Caramba. fiquei Nossa, deve ter dado fiquei muito feliz. um alívio, Pronto, né? agora a redação, pelo menos eu vou mandar bem. Gente, você viu o tema? Eu dei uma forçadinha assim só pra ver o tema. Ali não tinha mais nada pra fazer, não tinha. Acho que não sei se é proibido, né? Mas... Não, se dava pra ver, não tem problema, né? Aí eu olhei e fiquei, nossa, muito feliz. Massa. Teve muita polêmica essa redação, mas assim, tem muito material com base, né, na redação, com as respostas, então teve. Estão levantando, né, a possibilidade de anular. Acho que não tem muito material de apoio, mas foi polêmica essa redação. A média dela foi 17,5. Eu fiz uma redação que valia 30 pontos. A média era 17. A média dos candidatos foi 17,5. Assim, eu acho que isso me ajudou. Assim, não acho isso bom, mas o pessoal tirou nota muito baixa. E a minha nota foi muito alta. Então, isso me jogou lá para cima. Conta pro pessoal, porque eu acho que o pessoal não sabe quanto é que você tirou ainda na prova. Eu tirei 30, gabaritei a redação. Foram 1.207 redações corrigidas. Só 806 tiraram mais de 15. Acima da média. Acima da média. E dessas, só 14 tiraram 30. Sim. E eu tirei 30. De 1.207, você ficou entre os 14 que tiraram a nota máxima na discursiva. Exatamente. E eu estava fora das vagas. Estava aprovada, mas fora das vagas. São 351 imediatas. Eu estava em 759, alguma coisa assim. Nossa, você estava bem fora dessas imediatas. Estava ali torcendo para chamarem todos aprovados. Quando saiu a nota da redação, eu fui para 197. Caracas! Então, 620 mais ou menos, né? 620 colocações. 620. Caracas, muita coisa. Eu vi outra pessoa também, ela pulou 758 posições. Essa aqui também tirou nota máxima? Ele tirou nota máxima. Também tirou nota máxima. Discursiva, você gabaritou a discursiva, então fez toda a diferença, né? Então fiquei muito feliz. Quando saiu o resultado, foi no dia 26 de junho, fiquei o dia inteiro, né? No F5. Quando saiu o resultado, eu já dei uma olhada por ordem alfabética, dei uma olhada e as notas tinham sido baixas. Aí quando eu cheguei no C, aí eu no computador olhei 30. Aí eu falei assim, não, essa é a pessoa de cima. Aí eu fui de novo, aí 30, eu não. Tá errado, é porque tem nome, data de nascimento, matrícula, nota do objetivo, até a nota da discursiva. Eu não sou eu fui no quarto, peguei uma régua, botei, meu Deus, tirei 30. Gabaritei. Eu sabia que eu tinha ido bem, né, pelas prévias dos professores, mas 30, fiquei muito feliz, muito bom. E me surpreendi mais quando organizaram todas as notas, né, objetiva e discursiva, e fizeram a classificação, né, ordenada. Aí quando eu vi 197, aí eu desesperei. Foi muito bom. Fiquei muito feliz. E você acha, então, que
que vale a pena essa preparação para discursiva, assim, mais focada mesmo? Ou você acha que, beleza, se eu não tivesse feito essa preparação, eu ainda ia bem na discursiva? Não. Acho que se eu não tivesse feito aquela redação, talvez eu não estaria nas vagas imediatas. Nem sei se teria aprovado. Não teria tido o mesmo desempenho, né? Não. E é muito louco você falar isso, porque, poxa, você estudava 9 horas líquidas por dia. Sim. Durante aí, foram de dezembro a março, né? Então foram em 3 meses e pouquinho, focada já no pós-edital, fora os 6 meses antes, Sim. né? E aí você vê assim, cara, foi um detalhe, né? Foi um detalhe, foi uma redação ali que você viu por acaso, porque você estava no treinamento, né? E fez toda a diferença no resultado final, né? Fez. Tinham 2 questões que eram a matéria mesmo, talvez eu tivesse acertado, mas outras... É que a FGV, ela cobra a resposta e a justificativa, né? E ela cobra pontos pela resposta e pela justificativa. Né? As outras, eu acho que a jurisprudência não teria acertado. Então, foi uma bagagem que me ajudou muito. Principalmente o banco das discursivos de vocês. A biblioteca de discursivos. Biblioteca, né? Desculpa. Eu fazia um brainstorm, né, com as matérias. Eu entrava numa redação, via o padrão de resposta de vocês e botava o assunto principal e as ideias, assim. Um mapa mental, né? Isso ajudou bastante. E como é que foi para você contar para aquelas pessoas que te ajudaram, né, durante esse período aí, que você tinha ficado aí dentro das vagas? Foi engraçado. Para a Samara, eu liguei para ela e falei: a gente não precisa mais pagar o recurso. Ela já tinha, assim, como eu disse, né? Eu estava desempregada e eu tinha que pedir para ela, né? Ela se dispôs, ela mesma correu atrás de uma pessoa para fazer o recurso e já tinha que pagar adiantado. E tinha um compromisso, né? Que se tirasse 10, eles devolviam o dinheiro. Aí eu liguei para ela e falei: a gente não tem que mais pagar o recurso. Aí ela: como assim? Eu falei assim: eu gabaritei a redação. Ela: tá, mas quando você tirou? Eu falei assim: eu gabaritei. Não tem como aumentar mais, né? Não tem como aumentar, ela vai ter que devolver o dinheiro. Aí foi muito bom. Que da hora. Demorou um pouco para cair a ficha dela. Ficou muito feliz. Muito legal. Massa demais. E assim, para quem está se preparando para concurso, né, que talvez esteja numa situação parecida com a sua, assim, de, poxa, não acreditava que ia conseguir e tal, não sei o quê. Hoje, depois que você percorreu, né, todo esse caminho e viu que deu certo, né, o que você diria para essas pessoas? Para não desistir. É questão de tempo. Se você está ali todo dia se dedicando, fazendo a sua parte, estudando, é uma questão de tempo. Assim, eu acho que reprovar faz parte. Você vai fazer provas, você vai aprender como você funciona, né? Assim, na hora da prova, a melhor forma de você estudar, quais são os seus pontos fracos. O meu era decorar prazo, lei, data, então eu fiz flashcard. Então isso foi só com tempo ali de experiência mesmo para a gente aprender como é que a gente funciona, né? E funcionou para mim. E assim, eu tinha os surtos a cada 10 dias, né? Pensava em desistir. Era o seu corpo pedindo descanso, né? Pedindo descanso, exatamente. Mas assim, eu acho, não recomendo. Eu acho que se tivesse sido uma folga uma vez por semana, meio período, durante um dia, é mais saudável. Eu chegava no limite ali, uma ansiedade enorme, um cansaço para poder descansar. Não recomendo. um dia de descanso normal, assim, não, né? Porque nesses dias eram muito ruins para mim, eu ficava muito triste. Então eu recomendo não desistir, porque uma hora vem. Se não desistir,
com certeza a aprovação vem. E agora você já começou a estabelecer uma rotina tranquila? Uma rotina tranquila de dormir o dia inteiro. Tá botando em dia o sono. Não, tô recuperando o meu peso, que nessa preparação toda sem fazer atividade física eu dei uma engordada. Mas assim, tudo sob controle, eu comia bem, as minhas refeições eram saudáveis, era só a falta de atividade física, e como eu fiz muito e eu parei, o corpo deu uma sentida, mas eu me alimentava bem. E recuperando, tomando um sol, porque eu fiquei quase transparente nesse período de preparação, fiquei bem branquela. Estou tomando sol, fazendo atividade ao ar livre, curtindo o parque, saindo mais, aceitando os convites dos amigos também, que eu... Ainda tinha amigos, depois desse período aí, você ainda tinha amigos? Sobraram alguns. Deu uma filtrada boa, isso né? Faz parte também, isso a gente... Eu senti isso na pele. Tem gente que não entende, né, a situação, a gente recusar um convite, sair, assim... Quando eu saía, eu ia rapidinho e não bebia. Tem gente que não entende, né? Eu falo, não é... Hoje eu não vou mais estudar, mas amanhã eu vou. Eu não vou voltar tarde para casa, não quero beber. Não posso viajar agora. Contenção de gastos também. Tem gente que não entende. Mas faz parte. Mas aí agora que você vai... ficam. E agora você, né, sendo analista lá da Receita Federal, né? E aí os pessoas vão olhar e falar assim, nossa, caramba, ela conseguiu em tão pouco tempo, né? Deve ser tranquilo. Foi tranquilo. Foi sorte. Foi sorte. Foi sorte. Mas assim, não deixo de achar que tem um pouco de sorte, né? Da gente de cair um pouco das coisas que a gente estudou bem, que sabe bem, né? Sim, tem um pouco disso, né? Mas assim, você aumentou o rol de a sorte, né, virar para você, né? Sim. Você aumentou a oportunidade de ter sorte porque você viu muita matéria. Exatamente, você fez a sorte. Para a gente poder já finalizar, né, e terminar aqui a nossa entrevista, eu queria saber assim os pilares, né, dessa preparação. Então, você tinha uma pessoa que fez o acompanhamento com estipulação de metas para você. Você focou no estudo de PDF e questões, né? Eu acho que você deixou um pouco de lado essa preparação por videoaula. Sim, né? Nesse momento sim. Tinha um resumo, a revisão que você fazia ao final mais ali no final de semana, né? Tinha essa preparação para discursiva, então você fazia uma discursiva a cada 3 semanas, mas ao longo dessas semanas você olhava temas de provas anteriores aplicadas, e teve os flashcards que você fazia para aqueles assuntos mais decoreba ali e que você tinha mais dificuldade. Sim. Teve algum que eu esqueci? Não, ou foi isso aí? Foi exatamente isso. Massa. Legal, então a gente consegue trilhar aqui o caminho da aprovação, né? Não existe receita certa, né? Mas eu acho que essa parte do acompanhamento a gente não pode negligenciar, porque toma muito tempo. A gente tem que fazer um acompanhamento com pessoas preparadas, que já passem para a gente toda a experiência, como vocês já têm muita experiência, o trabalho que vocês têm aqui para botar assim só o filé na nossa frente. Se a gente fizesse sozinho, é um tempo enorme que a gente gasta. Então a gente pode estar aproveitando isso de outra forma. E o tempo é curto, né? Assim, entre uma autorização e o edital, mais ou menos 6 meses. Entre o edital e a prova, 3. 9 meses, né? Então é uma corrida contra o tempo. E você é uma forma... Essa preparação é como você consegue administrar melhor esse tempo. Mas tem todas as partes, né? Teve uma época que eu fiquei só vendo videoaula. Tinha muita dificuldade em videoaula para tentar entender. Entendi, vai aprofundando no PDF, leitura mais rápida. Aí no Estratégia tinha marcação dos aprovados. Você já vai lá só no que importa, né? Quando você vai dar uma revisada, você só bate o olho ali e pronto. São fases. Eu acho que todo mundo tem que entender a sua passagem, né? Assim, todo mundo tem que respeitar
que existe essa progressão. Respeitar o tempo de aprendizagem, né? Exatamente. Tempo de aprendizagem. Cada um tem de um jeito. E para matérias, né? Para matérias. E aceitar a ajuda de todas as formas. No final vale a pena. Vale a pena. Então, gente, queria muito agradecer a presença da Cristiane. Muito obrigada, gente. Aprovada aí no concurso da Receita Federal, nota máxima na discursiva, história de força, né? Sair de empreendedora para focar só em estudo. Sim. E ver que no final deu certo. E agradeço demais você ter topado vir aqui. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Contar um pouquinho pra gente como é que foi. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado aí, até mais. Tchau, tchau.